instabilidade. E esta igreja vai incomodando o império, tendo em vista que na época os irmãos hão de convir que a escravidão era muito forte, e pela disseminação do evangelho por parte desses forasteiros e judeus, gentios escravos foram se convertendo. E esta situação agrava-se quando, por volta dos anos 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio manda abaixar um decreto para que todos os judeus saíssem de Roma. Então implica-se dizer, como a carta de Paulo é enviada no ano 57 depois de Cristo, a igreja estava composta de gentios, e gentios que em meio à perseguição e à tirania guardavam a fé, a ponto que no capítulo 1 o apóstolo Paulo faz menção da fé que eles praticavam. Era tão contundente que era conhecida no mundo todo. Então, se nós observarmos a carta de Paulo aos Romanos, é a mais longa das escritas de Paulo, aonde de um tratado teológico ele vai falar da salvação, acerca da bondade do dom de Deus por intermédio de Cristo Jesus, por meio da fé. Então Paulo está enaltecendo os gentios e os advertindo acerca deste cântico, para que eles entendessem e não parassem, porque aqui está o maior motivo dos gentios se gloriar. Vejam que a carta de Paulo, sobretudo neste contexto, ele trata a salvação como um contexto jurídico, tendo em vista que esta carta ela tem um teor jurídico tão forte que em algumas faculdades do mundo ela é tratada, ela é lida dentro do contexto do direito. Para os irmãos terem uma pálida ideia, esta carta ela tem um poder tremendo. Até os grandes ícones da história do avivamento e do cristianismo, eles se espelharam e alguns alcançaram a salvação lendo esta carta. Quando nós analisamos o que Paulo quer dizer, é muito forte. Me permita ser rápido, porém objetivo. Se nós analisarmos o cântico que nós acabamos de ler, e ainda com algumas estrofes posteriores, temos motivos de sair daqui radiante e continuar radiantes. Se nós analisarmos a história da salvação, a que Paulo aplica aqui de forma sentencial, de forma jurídica, é interessante. Os irmãos hão de convir que, com base em Ezequiel 28, a primeira classe que era estabelecida para elevar louvor, adoração a Deus, era anjos. E os anjos estão classificados na classe de príncipes, principados. Ou seja, então esses anjos, com a queda, com a desobediência de Lúcifer, são contaminados. Uma terça parte dos anjos se contamina. Por isso que vem o primeiro julgamento na história bíblica. Deus julga os anjos de forma contundente, sem dar direito a eles de habeas corpus, sem dar direito a eles de protelar a sua sentença, sem dar direitos a eles de recursos. Por isso que quando Judas escreve a carta, ele vai escrever de forma universal, e ele aborda no versículo 6 que os anjos que deixaram
o seu principado e a sua própria habitação, Deus os condenou à escuridão e ao juízo daquele grande dia, o juízo final. Observem que ele está falando de julgamento, o primeiro julgamento de Deus. Veja que não houve possibilidade de recurso. É neste julgamento que, dentro do contexto de uma linha de pensamento com contexto bíblico, a terra é inundada pelas águas. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, vejam o que Deus faz. Deus vai, diz a Bíblia, que Deus criou aqui o início. Diz da Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ponto. Porém, observamos o contexto. Aí Deus diz que as trevas, diz a Bíblia, pairava, dominava, e a terra estava no abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas a escuridão prevalecia. Então diz Deus: haja luz, e houve luz. Então, a partir daqui, Deus dá ordem: haja separação entre a porção seca e a terra e as águas. Então as águas se afastam e a terra volta a surgir do abismo e das trevas. Então Deus vai decorar a terra com o objetivo de receber louvor, de receber adoração da terra de novo, porque o objetivo do planeta Terra ser escolhido por Deus entre tantos outros é para que tudo que nela, que tenha fôlego de vida, o adorem. Então Deus agora vai estabelecer de novo um relacionamento com o planeta Terra. Então, capítulo 1 do Gênesis, Deus vai decorar a terra para colocar um adorador. Capítulo 2, há uma tempestade de ideias. Façamos o homem, o adorador, a nossa imagem e semelhança. Então observem que ali Deus vai, por meio do seu Espírito, formar o ser humano, porque o capítulo 33 do livro de Jó, versículo 4, está escrito: quando Eliú discursa, o Espírito de Deus me formou. Ou seja, o Espírito nos dá forma, o Espírito nos fez daquilo que veio do abismo, que veio das trevas, a terra. Então diz Eliú: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então agora está formado um adorador. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, estabeleceu Deus o que os anjos havia destruído pelo princípio de igualdade. O Éden, o paraíso, o Éden de Lúcifer foi destruído pela impetuosidade das águas. Agora Deus vai estabelecer um jardim e o denomina de Éden, paraíso, e lá coloca este homem para o adorar. Então o homem foi criado perfeito para não ter separação com Deus. Deus cria o homem de uma forma para viver eternamente neste relacionamento. Se você observar, diz alguns escritores que Deus nos fez tão perfeito por meio do seu Espírito, que o Espírito Santo guardou um lugar dentro de nós para habitar, para nos relacionar com Deus, porque sem Ele não há relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo é a profundidade, Ele prescuta o oculto de Deus. Então agora a terra tem um adorador, a terra tem louvor de novo subindo os céus. É a partir daqui que vai ter culto na terra. A Bíblia diz que uma vez por dia Deus descia e o homem o cultuava e o adorava. Dia após dias, este relacionamento é eterno. Então vem o capítulo 3 do Gênesis e a decepção. O mesmo Lúcifer que fez
que uma terça parte dos anjos o ouvisse e todos fossem separados de Deus, então agora vem com uma proposta para os adoradores. Diz o capítulo 3 que a proposta dele ele questiona: foi assim que Deus falou que nenhuma das árvores de todas as árvores vocês podem comer? Aí Eva diz: não. Ele disse que de todas as árvores do jardim podemos nos alimentar, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta a gente não pode tocar nem comer, porque no dia que assim fizermos, certamente morreremos. A morte é a separação, no contexto aqui espiritual, separação de homem com Deus. Então Lúcifer diz: não, é porque ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto serão iguais a ele. Qual é a proposta? A proposta de Lúcifer é que o ser humano cometa o mesmo erro que ele cometeu, princípio de igualdade, e assim sendo, iam separar o homem de Deus. Observem que aqui estão as 7 testemunhas de acusação. A tribulação está aqui, o que? A angústia, o perigo, a nudez, a fome e a espada. Ou seja, o perigo é a testemunha, e nenhum processo judicial me permita dos direitos. Eu sou teólogo e administrador, mas sou curioso. O direito nos diz que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas sim ao juiz. Então observem que quando Deus estabelece, ele coloca as testemunhas aqui. Primeiro, o perigo, porque a árvore está no meio, e aonde é proibido, o perigo vem. Então, quando Lúcifer propõe o princípio de igualdade, Eva vai ver o segundo, a perseguição. Observem que Lúcifer faz a proposta e vaza. Agora, não é de uma hora para outra, levou tempo. Vem o perigo está lá, a árvore, a perseguição vai começar a entrar, e a mulher é perseguida. Quando ela é perseguida, a perseguição traz a tribulação, e ela vai ser atribulada em cometer o crime que os anjos cometeram. A tribulação traz a angústia, e a angústia traz a fome, e a fome traz a nudez. Estas estavam todas lá, e a nudez traz a espada. Observem que estas 7 testemunhas de Romanos estão no Gênesis. Então é quando eles não resistem e desobedecem, comendo o fruto. Quando eles comem o fruto, então Deus, ele vem para o culto. A Bíblia diz que, ouvindo o homem os barulhos dos passos de Deus no jardim, estava escondido, se escondeu. Aí Deus procura o adorador e não o encontra. Então Deus grita, questiona, procura: aonde você está? Ele diz: estou escondido. Aí Deus diz: por quê? Veja que há um questionamento, e se nós analisarmos os atributos de Deus, há um chamado onisciência. Ele sabe tudo antes que aconteça. Se nós analisarmos este questionamento e levarmos para que Deus não sabia, aniquilamos este tributo. Mas na ótica do direito e da justiça, aqui entra o devido processo legal. O devido processo legal tem início em Deus, tem início aqui. Eu não posso ser julgado e nem condenado sem instaurar um processo de defesa ao meu favor. Isto é o devido processo legal. Aí Deus questiona: por que você está escondido? Por que eu estou nu?
Aí Deus diz: ora, porventura comesse do fruto que eu disse para que não comer. Veja que Deus vai dar a chance de o ser humano se defender e ter o direito de justificativa, mas diante das testemunhas eles não podiam se ter por inocente, porque as 7 testemunhas testificavam contra eles. Então Deus percebe que ele não tem como se defender. Aí Deus dá oportunidade, como ele não tem justificativa e os testemunhos, os argumentos não lhe era cabível, porque o testemunho das 7 testemunhas lhe condenava. Aí ele transfere para a mulher, e a mulher não tem como se defender, e transfere para a serpente, e a serpente já estava condenada. Aí Deus vem e traz a proposta: a espada vai entrar. Mas quando a espada veio para separar o homem de Deus de forma eterna, Deus entra com um recurso em favor do homem, e este recurso é a graça. A graça entra, eles não merecem, mas Deus vai dar o recurso. Pelo argumento, pelos testemunhos das 7 testemunhas, era para nós sermos condenados logo ali. Não tinha apelação e não tinham direito. Aí Deus vem na primeira audiência, protela o julgamento. Agora vem a acusação. Por isso que Paulo diz que Deus vai dar este recurso, mas os testemunhos, as oitivas, o processo investigativo condenava o homem. Então, sendo condenado, aí agora o testemunho das 7 testemunhas vai separar o ser humano de Deus. E diz Paulo que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, ou seja, e o resultado foi a destituição do homem da glória de Deus. Então vem o capítulo 6 do Gênesis, e o homem não se justificava. Aí Paulo diz que o pecado abundou, o pecado aumentou. Quando o crime aumentou na ótica jurídica, aí vem a segunda petição de uma nova audiência. Capítulo 6 do Gênesis. O pecado, a morte, o inferno pede uma nova audiência. E quando as testemunhas vêm, também condena o comportamento da geração de Adão. Aí Deus define a sentença: vou dar cabo, vou dar fim ao homem que eu criei, porque o coração dele e as intenções é má, ou são más diante de mim. Ele agora é carnal, o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Aí Deus vai assinar a sentença: destruição cabal, destruição total da raça humana. Quando Deus vai sancionar aí o pecado, a acusação, o inferno, e as testemunhas diz: agora acabou. Aí Deus assina a destruição, mas com uma ressalva: protela o julgamento por um recurso, porque diz a Bíblia que a graça entra de novo, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça 8 almas são preservadas.